gratidão, Pai, nós vamos adorar e buscar em todo momento. Pai, neste momento nós vamos ministrar a Tua palavra. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, tu vem falar aos nossos corações, que a gente possa ouvir e entender a Tua voz, ó Pai, que as pedras que impedem, que atrapalham, meu Pai, o nosso relacionamento contigo venham ser tiradas, segundo a Tua palavra, meu Pai, nós vamos ministrar neste momento, o Senhor vai nos ajudar, em nome de Jesus, e te damos graças. Obrigada, Pai. Amém. Amém, irmãos? Amém. Boa noite. Eu vou cumprimentar todos com a paz do nosso Salvador, né, Jesus Cristo, Amém. nosso amado Salvador e Senhor, né, das nossas vidas, aquele que nós vamos buscar, ser gratos em todo momento, em todo instante. E nós estamos aqui para aprender, né, para ouvir dele, para aprender dele. E a palavra que eu tenho assim, meditado essa semana, nós estamos na campanha da quebra das muralhas. Mas Deus me chamava a atenção para uma coisa aqui. Antes de quebrar qualquer muralha que esteja agindo na minha vida, que esteja atrapalhando a minha vida, que esteja envolvendo os problemas, as lutas, as preocupações, as coisas que a gente tem, né, que nos envolve à nossa volta, nossa família. Antes de mais nada, nós vamos tirar a pedra que nos separa de Deus. Isso daí é uma coisa que eu tenho que fazer e você tem que fazer na sua vida. Nós temos que olhar para a palavra e deixar que ela fale conosco, que ela a palavra, na verdade, ela nos confronta. E quando ela nos confronta, é para a gente tomar uma atitude, né? Para a gente voltar para a gente e ver, né? Se corrigir, acertar. E tudo que está aqui na Bíblia, a Bíblia fala que são figuras que ele deixou aqui, ilustrações, que é para o nosso exemplo, que é para o nosso aprendizado. E as histórias se repetem, né? Essas histórias que foram escritas na Bíblia, hoje nós temos cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu problema, tem a sua luta, né? Mas nós temos que criar, eu tenho que criar, você tem que criar na sua vida, um relacionamento com Deus. Nós temos que ter, assim, essa relação com Deus, a ponto da palavra que vem nos falar, né? Vem nos corrigir, vem nos repreender, a gente possa acatar, aceitar e obedecer. Tudo está na obediência. E nós aqui como ser humanos, nós somos, às vezes, coração duro, né? A gente tem que olhar para a nossa vida e ver que nós erramos, nós falhamos, nós estamos aqui no mundo. As circunstâncias do mundo, que o mundo já se ali, ela nos envolve, nos cerca. A gente tem uma vida corrida, tribulada, nosso dia a dia, tem que correr, tem que trabalhar, tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra. E às vezes as situações da vida não nos deixam tempo de estar na presença de Deus, de estar na palavra de Deus, nos afasta um pouco do nosso Salvador. E muitas vezes a palavra vai nos corrigir, para nos orientar. Nós vamos ter essa sensibilidade para ouvir, entender, acatar, obedecer a palavra de Deus. Eu quero ter dois exemplos aqui na Bíblia com vocês, me chamou a atenção, né? Eu quero trazer para a nossa realidade. Eu quero que vocês vejam a palavra de Deus, vocês vivam a palavra de Deus no seu eu, no seu individual. A palavra está aqui, ela está escrita, mas ela não é morta, ela é viva e ela é eficaz, não é um espírito, né? E nós temos que ter em mente que nós devemos buscar nosso relacionamento com Deus, o nosso aprendizado, a nossa luta, as correções que Ele nos faz também na palavra, nós temos que aceitar, acatar, obedecer. E situações que tem me chamado a atenção aqui, essa história que eu vou ler primeiro com vocês, começar. Muitas vezes a palavra declara que Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, tudo já nos foi dado. Mas tem algumas coisas que impedem, né? Muitas vezes a incredulidade, às vezes a arrogância, né, soberba, tem umas coisas que são pedras que a gente tem que tirar da nossa vida. E nesse exemplo que eu vou ler primeiro, às vezes não é nem necessário orar, é só agradecer e o milagre acontece. Mas para o milagre acontecer primeiro, eu tenho que tirar uma pedra. Você tem que tirar a sua pedra, eu não sei qual é a sua pedra. Eu estou buscando tirar a minha. Vendo o que eu tenho que está me afastando de Deus, está me impedindo que Deus me ouça, né? Que Ele fale comigo, e eu tenho que tirar. E você tem que olhar para você mesmo, na sua vida, nas situações da sua vida, o que está impedindo Deus de operar na sua vida. Se Ele já nos deu tudo já nos foi dado, está nas regiões celestiais. Por que não está acontecendo na nossa vida? Então a gente tem que parar com essa mania de achar que a gente é certinho, né? A gente está certo, a gente anda certo, né? A gente está na igreja, né? A gente aceitou a Jesus, aceitou a Cristo, né? E Deus tem a obrigação de fazer tudo para a gente. Não é assim. Não é assim. Nós vamos receber, a ação é toda nossa. A reação é de Deus. Mas a ação, na minha vida, essa é minha. Na sua vida, é sua. Eu quero ver essas duas situações com você aqui. Começando no livro de João, capítulo 11. A ressurreição de Lázaro.
atitude de Jesus aqui. Aqui nessa situação, nós conhecemos, né, de corte salteado. Ele estava lá com os discípulos reunidos, né, fazendo a obra dele como sempre, e chegou a notícia, né, que as irmãs de lá chamaram ele para que lá estava doente, para ele ir lá para curar ele, né? Jesus demorou para ir. Essa é uma situação, a primeira situação. Porque não era o propósito dele ter que curar Lázaro. Não era o propósito dele. O propósito dele era ressuscitar Lázaro. Então, às vezes, a gente quer uma coisa, mas o propósito de Deus é outro. E às vezes a gente rejeita porque está acontecendo, né? Porque não é da forma que a gente pensa, que a gente quis, que a gente pediu, que a gente idealizou. Como no caso de Marta e Maria. Propósito dele. Outra coisa, depois que ele chegou, ele ia fazer a obra. O milagre ele ia fazer. Aí ele pegou, né? Questionou com todo mundo lá e vai. Aí ele pegou e falou assim, né? Para as pessoas que estavam lá, né? Agora, Lázaro vai ressuscitar. Até a Maria questionou, né? Sim, Senhor, no último dia. Ele falou assim, não, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aquele que crer em mim nunca morrerá. Aí nessa situação aqui, depois que ele falou isso aí, ele repreendeu a ela, que a ressurreição é a vida, porque ela achou que era só no último dia, né, que ele ia ressuscitar. Aí ele pegou e foi operar o milagre. Outra coisa que me chamou atenção aqui. Para ele operar o milagre, para Lázaro ouvir a voz dele, existia uma barreira, existia uma pedra. A pedra tinha que ser tirada. O que ele falou? Tirai a pedra. Essa pedra que está separando, que está dificultando, que está impedindo a gente de ouvir a voz de Deus, no caso está impedindo Lázaro de ouvir a voz de Deus, o mandamento dele, as pessoas tinham que tirar. Ele não poderia tirar porque ele estava morto. Então ele pediu para as pessoas tirarem a pedra. Para a gente meditar, para você meditar. Às vezes, um milagre acontecer na nossa vida, nós temos que tirar alguma coisa da nossa vida. Nós temos que buscar na palavra, em Deus, na revelação, o que está me afastando de Deus? Qual a pedra, qual o empecilho que eu tenho que tirar da minha vida para que Deus possa fazer um milagre em mim e através de mim, né, nos meus. Existe um empecilho, existe uma barreira. Essa passagem aqui, ó. Ressurreição de Lázaro. Eu vou ler só para não falar muita coisa, né? João 11:39. Vou começar com 38. Jesus, pois, volvendo-se outra vez em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Estava fechando ali a entrada, né? Aí no 39, disse Jesus, tirai a pedra. É um mandamento que ele deu, uma ordem que ele deu, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Repreendendo a ela, né? Quer dizer, ela está questionando a ele. Ele ia fazer um milagre, ela está questionando, Senhor, já cheira mal, é defunto, né? De 4 dias, né? Aí ele repreendeu ela. Eu não te disse, Marta, se tu creres, você vai ver a glória de Deus. Primeira pedra, a incredulidade. No caso aqui, é a pedra da incredulidade. Nós temos que observar na palavra, pelos pormenores da palavra de Deus, qual a pedra que está impedindo Deus não, a gente de ouvir, crer, acreditar e tomar posse da nossa bênção. No caso aqui dela era a incredulidade, né? Aí depois ele fala no 41, tiraram pois a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Jesus não deu uma ordem, não fez uma oração, não ficou orando, Pai, ressuscita lá, não foi implorando. Ele apenas deu graças ao Pai, dar graças, reconhecer, dar graças a Deus. Pai, graças te dou por sempre ter me ouvido. No 42, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em meu redor, para que creia que tu me enviaste. 43, e tendo dito isto, chamou com grande voz Lázaro, sai para fora. Ele não orou, não ficou falando, ficou debatendo, né? Ele apenas orou, Pai, graças te dou que você sempre me ouve. Aí ele fala assim, mas eu falei isso por causa da multidão que está. Propósito de Deus. Não é feito antes, como foi questionado aqui antes, nas passagens de antes, né? Por que ele não chegou a tempo? O propósito dele não era curar ele da doença. O propósito dele, para a multidão ver, para crer nele, que crer que Deus enviou a ele, era a ressurreição de Lázaro. Então,
Às vezes, a gente está vivendo coisas na nossa vida, a gente tem que aprender a olhar para nós, irmãos. Olhar. Todo dia olhar para mim mesmo. Eu tenho que olhar para mim, você tem que olhar para a sua vida. Eu tenho meditado sobre isso. Olhar para a gente, a gente tem erros, a gente tem falhas. A gente, às vezes, é incrédulo, às vezes não crê. Às vezes é falta de crer, às vezes é falta de comunhão, às vezes é falta de buscar, às vezes é falta de orientação. Mas nesse caso aqui, quando eu creio, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quem é o meu Pai, no caso foi o meu Salvador, né? Às vezes não é nem necessário ficar orando e pedindo, porque Ele já sabe o que eu preciso. E está tudo para mim reservado nas regiões celestiais. Então eu tenho que tirar essa pedra da incredulidade da minha vida. Eu tenho que tirar essa pedra que me afasta de Deus. A incredulidade, a arrogância, a soberba, o egoísmo, só quer para você, só pensa em você, não pensa no próximo. Então são várias pedras que a gente tem que analisar, cada um individualmente, cada uma pessoa individual. Ver o que está me afastando, o que está me separando de Deus, o que está fazendo com que Deus não opere na minha vida e nem nos meus. Nós temos que olhar para a palavra, trazer para a nossa realidade, para o nosso pessoal, para que a gente possa se conhecer, buscando conhecer quem é Deus, né? E acreditando, crendo na palavra dele, porque a palavra é a verdade. Olha, tudo já foi dado, tudo já foi delegado. Então, o que está me afastando? O que está impedindo? É para a gente meditar. Esse é um ponto que me chamou atenção aqui, essa passagem aqui. Mais um ponto que eu quero ver depois aqui, de reconhecimento. Quando a gente, às vezes a gente acha que a gente é muito certinho, né? Que a vida da gente é assim, sabe, a gente está no Evangelho, né? Deus, nós somos da família de Deus, somos filhos de Deus, né? Deus tem que nos abençoar. Porque Ele cuida de nós, né? Aí já é um pouco até de arrogância. Aí me lembrou da passagem, não marquei, mas me lembrou daquela passagem assim, né? Que o fariseu estava lá na esquina orando, né? Ó Senhor, graças te dou, sabe que eu sou dizimista, que eu sou ofertante, que eu sou isso, sou aquilo, se enaltecendo. O outro lá, o coitadinho republicano, ele batia no peito, reconhecendo a condição dele de pecador, de humano, de falho, porque nós somos. E quando nós vivemos aqui, nesse mundo, e quando nós tivemos um encontro com o nosso mestre, nós estamos a caminhar, nós erramos, nós falhamos. Isso é diário, todos os dias, a todo momento, nós temos que reconhecer. Bateu no peito, meu pai, se propicia amigo pecador, perdoa. Quer dizer, ele estava se reconhecendo diante de Deus. Ele não era nada, ele era um pecador, pobre, era um pecador, e o outro estava se exaltando. Aí eu pensando, meditando no meio do povo de Deus mesmo, as pessoas são muitas são meio assim, né? Acham que está no Evangelho, que são filhos de Deus, porque aceitou Jesus, que está na igreja, Deus tem a obrigação de fazer, se sente maioral. Na verdade, nós não somos nada diante de Deus. O que nós temos, o que nós somos? Nós somos alcançados pelo amor, pela graça, mas pela misericórdia dele. Nós somos alguma coisa, temos alguma coisa nele, mas é por ele e para ele, porque nós mesmos não temos nada. Reconhecimento, nós temos que reconhecer as nossas atitudes, as nossas falhas, os nossos erros. E meditando nisso, me levou na palavra de Isaías. Eu até falei aqui, 59:1, que fala assim, que a mão do Senhor não está encolhido, ele está estendido, para que possa abençoar. Está à disposição, à nossa disposição. E nem o seu ouvido surdo, porque ele não possa ouvir, ele está ouvindo. Ele está ouvindo a nossa oração, o nosso pedido. Mas existem coisas que fazem separação. Aqui continuando, ele está falando os vossos pecados, os vossos erros, as vossas falhas, egoísmo, arrogância, soberba, incredulidade, fazem separação entre vós e o vosso Deus, impede o rosto dele, ele não pode ouvir, ele não pode atender. Então é para a gente voltar. O que tem que chamar atenção hoje aqui, antes de quebrar a muralha que está envolvendo, o problema que está envolvendo, vamos quebrar a muralha que nós temos em nós. O que está me afastando de Deus? O que está te afastando de Deus? Com a muralha que você tem, com a pedra que tem que tirar de você, de dentro de você. Você precisa chegar diante de Deus, rasgar o seu coração, rasgar o coração, reconhecer, voltar e ter um relacionamento com Ele. Aí ele fala na palavra dele aqui, coração contrito, quebrantado. Me levou para Isaías em Coríntios também, naquela passagem da Santa Ceia. 1 Coríntios 11:28, fala um monte de coisa aqui, não vou ler tudo não. Devemos examinar a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que coma desse pão e beba desse cálice. Coma da mesa do Senhor e beba do sangue do Senhor. Eu tenho que examinar a mim
mesma. E você tem que examinar a si mesmo. Isso aqui não está aqui por acaso. Não é um acaso. Essa meditação, esse exame tem que ser diário, a todo momento. Assim, eu vejo situações na minha vida, no meu dia a dia, mas quer dizer, eu falo, não que seja assim, uma coisa emocional. Às vezes é uma coisa que acontece. Eu mesmo hora você me repreende. Me repreende por quê? Porque eu erro, eu falho, eu sou humana, eu vivo nesse mundo, o mundo está no maligno. Eu tenho que me reconhecer, eu não sou maioral, eu não sou bobagão porque eu estou no Evangelho, porque atrás de Deus eu estou abençoado, porque eu sou perfeito, eu tenho saúde, eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma vida abençoada, não me falta nada, Deus está me abençoando, e eu ficar soberba, orgulhosa por causa disso. Não. Eu tenho tudo isso, graças a Deus, por misericórdia dele, porque a graça dele tem me alcançado, mas eu tenho que me examinar, todos os dias eu tenho que me examinar. Eu tenho que examinar minha vida, tenho que examinar o meu eu, ver o que está me afastando, o que está me impedindo, o que Deus, se você está contente comigo, se ele não está contente, como eu tenho tratado a Deus, como eu tenho tratado o meu próximo, como eu tenho tratado a minha família. Eu tenho que examinar o meu dia a dia, assim, as coisas. Está de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra dele, Deus tem se agradado de mim. Até porque em Salmo fala que agrada ao Senhor, que agradar ao Senhor, faz a vontade dele, ele vai conceder o quê? O desejo do teu coração. Então, muitas vezes é desnecessário ficar pedindo para ele já sabe que nos foi dado, mas eu tenho que buscar esse relacionamento, eu tenho que quebrar alguma coisa em mim, eu tenho que tirar coisas de mim que não agradam a Deus. Aleluia. Continuando aqui, Apocalipse, às vezes a gente tem a nossa vida hoje, nós vivemos nesse mundo, às vezes a gente acha que está fluindo bem, né? Mas a gente erra, eu erro, o Espírito Santo, graças a Deus, me convence, me mostra. Às vezes eu tenho vergonha de mim mesmo, por causa de atitudes que eu tomo, por causa de coisas que eu falo, e me envergonha, a sua fica vermelha. Por quê? Porque não é uma atitude de um cristão. Então, o Espírito Santo ele nos alerta, né, e eu tenho que reconhecer. E por que Deus não pode me ouvir? Quando eu estou sendo erro, pecado, quando eu estou em transgressão? Porque Deus é santo. Santo, ele é santo. Ele fala não importa, nós andamos em santidade. Ele fala em Apocalipse 4:8, Deus é santo. 4:8 e 15:4. Quem quiser marcar? Que Deus é santo. Aí ele fala aqui. Eu quero outra passagem com vocês aqui, no livro de Isaías também. Outra passagem aqui que me chamou a atenção também, sobre o caráter de Deus. Isaías. Marquei para vocês aqui. 38, do 1 ao 5, o caso de o rei Ezequias. Essa passagem que eu quero ler também, essa passagem de Jesus aqui, para vocês vão comentar. 38. Ezequias foi levantado por Deus, era o rei de Israel, mas como eu estou falando aqui, era o rei de Israel, ouvia o profeta Samuel, que alertava e tudo, né? Mas ele fez algumas coisas aqui que não agradaram a Deus, e que Deus deu uma sentença para ele. Ele deu uma sentença para ele, por quê? Porque Deus deu, como se tivesse julgado, deu um julgamento, deu uma sentença. 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Rei levantado por Deus, mas que não andava de acordo com a vontade dos preceitos de Deus, que andou fazendo coisas, que nós estamos aprendendo aqui com o pastor aqui, que desagradava a Deus, que Deus tinha proibido, que ele andou fazendo. E isso teve uma consequência, Deus deu uma sentença: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer dessa doença, você não vai viver. No 2, então, virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. No 3, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele está orando e falando, Senhor, primeiro estava sendo acontecendo, né? Se justificando, Senhor, eu andei nos seus caminhos, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Pausou aqui, aí depois que ele fala aqui, ó, e chorou Ezequias muitíssimo. Por quê? Ele estava lembrando, ele estava recordando, agora ele foi voltando, Senhor, tudo que o Senhor determinou eu fiz, eu andei nos seus caminhos, né? Ele estava se justificando, Senhor, lembra-te que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, eu andei nos seus caminhos. De repente ele começou a chorar, muitíssimo. Por quê? Porque ele se lembrou, ao voltar a sua memória, ao examinar a sua vida, ao ver como ele tinha andado, ele reconheceu as falhas dele, os
os erros dele, que não era tão perfeito assim, e que ele tinha errado algumas coisas que ele fez aqui, foi consultar Teresa, fez umas coisas que Deus falou que não é assim. Aí ele reconheceu, ele chorou Ezequias muitíssimo. Ele chorou. Quando ele fez isso, ele quebrantou o coração dele. O coração dele se arrependeu daquilo que ele havia feito, da desobediência, da arrogância, da transgressão da lei de Deus. Ele se arrependeu. Quando ele voltou à memória, começou a se justificar, depois ele começou a chorar. Chorar por quê? De arrependimento. Aí, eu estava meditando a palavra, né? Por quê? Por que Deus... Deixa eu continuar aqui. Lembra-te que andei em seus caminhos, né? Fiz o que era reto aos teus olhos, andei em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, justificando. E depois chorou Ezequias muitíssimo. Ele chorou. Você está vendo que não falou mais nada, porque ele se arrependeu. O coração dele reconheceu que tudo que veio sobre ele mesmo tinha causado. Por desobedecer, por transgredir a lei de Deus, o mandamento de Deus. Então, antes de sair do palácio, Isaías deu um recado e saiu. Então veio a palavra do Senhor, Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração, eu vi, além de ouvir a oração, eu ouvi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Quer dizer, Deus estava ouvindo a oração dele, estava atento ali, né? E ele, principalmente, ele viu as suas lágrimas. Ele olhou para o coração dele e viu o arrependimento. Aí, por causa disso, ele voltou e mudou a sentença. Eis, você não vai morrer mais dessa doença, mas eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Então, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Está meditando aqui. Estou meditando esses dois casos aqui. O que Ele quer de nós? O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. O que Ele quer? O nosso coração. O coração não é o órgão físico, não. Pensamento. Pensamento voltado para Ele. Emoção voltada para Ele. Busca dele. Então dá, filho meu, o teu coração, dá o teu pensamento, dá o teu tempo, me dá a tua vida. É isso que Ele quer, que é o meu coração, Ele quer o seu coração voltado para Ele, entregue a Ele. Aí ele fala aqui também no livro de Provérbios 4, 23. O que eu tenho que guardar? O que você tem que guardar? A gente tem visto isso mundo aí, né? Está no maligno, tanta coisa que está acontecendo aí. Às vezes situações desenvolvem, a gente acaba fazendo coisas que não deve, né? Falando coisas que não deveria falar, né? Mas ele fala aqui, ó, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem saídas da vida. Saídas da vida. Por quê? Porque aquilo que você tem guardado no seu coração, aquilo que você tem visto, aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem guardado, uma hora ou outra você vai falar, as palavras são sementes, e essas palavras vão gerar frutos. Muitas vezes de doença, de problemas, de luta, de provação, de tribulação. Então, o que eu tenho que guardar no meu coração e no seu coração? Por isso ele fala: dá-me, filho, o teu coração, deixa eu habitar no seu coração, deixa eu estar no seu coração, deixa eu estar na sua vida. E a gente tem que aprender na nossa vida aqui, enquanto nós não passarmos para a nossa terra prometida. Esse aí é todos os dias, é toda hora, todo momento, porque durante o dia tem 24 horas, muita coisa acontece, né? A voltar para Deus. Eu estava até meditando hoje, cheguei que estava cansada, né? Tudo. Às vezes, no nosso dia a dia, na correria da vida, na luta, correndo para cá, trabalhando, né? Às vezes, nem sempre a gente está com o coração ligado em Deus, o pensamento ligado em Deus, mas a gente tem que estar sempre diante de uma situação, dar uma parada, dar uma respirada e voltar. Mas o que Deus fala? O que a palavra diz? Às vezes, muitas vezes, eu já vivi situações que o Espírito Santo me repreendeu. Às vezes, alguma coisa que eu falei, alguma coisa que eu fiz, assim, de impulso, assim, ele me repreende. Ele te repreende, eu tenho certeza disso. Se você é filho de Deus, se tem o Espírito Santo, ele te repreende, ele te fala no seu coração.
Nós, o que eu tenho que você tem que ter? Nós temos que ter humildade para ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo, saber voltar atrás, reconhecer, como Isaías, que ele chorou muitíssimo, porque ele reconheceu o erro dele, a falha dele, a transgressão dele. Tanto é que depois que ele reconheceu, ele não falou mais nada, ele nem orou mais. Por quê? Porque ele quebrantou o coração dele, porque ele não era digno. Gente, nós não somos dignos nem de atar a sandália de Jesus, conforme João Batista falou. É por misericórdia dele, pela graça dele, é pela graça. Mas não é para ele se ensoberbecer, não é para ele ficar arrogante, para ele se julgar maioral, achar que é melhor do que os outros, querer pisar nas pessoas, querer pisar nos nossos familiares. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida ou deixam de acontecer. O problema está em mim, quando deixa de acontecer na minha vida, na sua vida está em você. Observa, presta atenção, pede para Deus mostrar, pede para o Espírito Santo mostrar. Senhor, o que eu estou fazendo que está errado? A gente quer que quebre a nossa muralha em volta dos nossos problemas, nossa luta, tribulação, mas o que tem que quebrar em mim? Com a pedra que tem que tirar do meu coração. Quem está me afastando de ti, Pai? Quem está impedindo o Senhor de ouvir a minha voz? Quem está impedindo o Senhor de operar na minha vida? Vamos tirar a pedra de nós, do nosso coração. Antes de mais nada, vamos criar um relacionamento com Deus. Vamos chegar na presença dEle e rasgar o coração. Ele vai ouvir, Ele vai atender. Eu estava meditando nessa passagem aqui. Essa passagem aqui, ele fala assim do coração, né? Eu leio essa passagem também. Os filhos de Deus na igreja hoje. Ah, Senhor, aleluia, glória a Deus, tudo mais. Aqui em Mateus 15:8 ele fala aqui, o próprio Mestre Jesus Cristo. Esse povo, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão eles me honram. Então vamos guardar o nosso coração, para estar na presença de Deus. Vamos buscar Deus, vamos buscar esse relacionamento. Não vamos deixar que as circunstâncias desse mundo, dessa vida, venham nos afastar da presença de Deus, não. Vamos nos reconhecer. Vamos trazer para o nosso pessoal, para o nosso individual. Como é que a gente vai querer resolver o problema dos outros na nossa casa, se a gente não resolve o nosso problema? Como é que a gente vai querer ajudar as pessoas, se a gente não está se ajudando? Pelo contrário, a gente está destruindo a nossa vida. Porque está longe de Deus, não ouve a Ele, não obedece a Ele. Quando Ele fala, de repente, você cai a cara, você se desfigura, fica bicudo, porque Deus está te repreendendo, através do Espírito Santo. Vamos cair na real, gente. A gente precisa criar um relacionamento com Deus, a gente precisa se quebrantar, a gente precisa mudar. Mais do que no primeiro final dos tempos aí, ó. Uma hora dessa, qualquer hora, Jesus pode voltar. Às vezes por causa de uma bobagem, de uma arrogância, por causa do egoísmo, você vai ficar para trás. Vai ser deixado para trás, como que ele ficou deixados para trás, por quê? Porque não estava certo com Deus, não andava nos caminhos dele, não observava os mandamentos dele, não obedecia a palavra dele. Nessa passagem aqui nós temos erros, falhas. Mas então, o que nos garante a nossa salvação? E que garante que que Deus vai nos ouvir? Porque as misericórdias de Deus prevalecem sobre o juízo. Ele fala no livro no caso do Ezequias, por que ele mudou a sentença dele? Porque ele falou para Isaías, volta lá e fala que eu ouvi a tua oração e eu ouvi as tuas lágrimas, você deu arrependimento, eu olhei para o seu coração e você se arrependeu. Volta lá e fala assim que, por causa disso que eu ouvi, porque você se arrependeu, eu ouvi as tuas lágrimas, eu vou te sarar dessa doença e vou te acrescentar aos seus anos mais 15 anos. Por que Deus mudou a sentença dele, sendo que Deus não muda? A palavra de Deus fala que ele não muda. Tiago 2,13. O que garante para mim a salvação? Garante para você a salvação. Nós temos que ter o coração voltado para Ele, o coração entregue a Ele, o coração quebrantado, o coração contrito, o coração arrependido, sobre tudo que Ele quer misericórdia, Ele quer arrependimento. O coração contrito, quebrantado, Ele não rejeita. Tiago 2, começar 12. Assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Qual liberdade? Com que Cristo nos libertou. Quando Cristo veio e morreu por mim, morreu por você,
Ele nos deu liberdade. Liberdade para quê? Por que é essa liberdade? Para eu continuar na minha vidinha, para continuar no erro, para continuar arrogante, continuar pecadora, continuar briguenta, continuar rilhenta, continuar egoísta? Não. Para eu ter uma escolha, depende de mim. A escolha é minha, a escolha é tua. Para eu escolher. Ele fala, ele alerta, esse tem diante de você a porta larga e a porta estreita. Escolhei, pois, a porta estreita que conduz à salvação. O que é a porta estreita? Renúncia. Arrependimento. É o que as pessoas não querem hoje. A gente tem que pregar sobre arrependimento, sobre renúncia, porque nós estamos vivendo no final dos tempos. Esse mundo está muito bom ainda. A vida é muito boa. As pessoas não querem arrependimento. As pessoas não querem se arrepender. As pessoas não querem se quebrantar. Elas não querem se humilhar diante de Deus. Porque o juízo será sem misericórdia. Sobre aqueles que não têm misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando Deus vier para julgar, quando a pessoa não reconhece, a oportunidade está aí, a porta está aberta, o chamado está para todos. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos aqui, nós somos vivos, nós podemos achar para ter um encontro com Ele ainda. Só que no dia do juízo, o juízo vai ser sem misericórdia. Mas se nós nos arrependermos, como no caso aqui do rei Isaías, aqui do rei Ezequias, aqui, que ele reconheceu quem ele era, tinha dado perfeito diante de Deus, mas depois quando ele começou a chorar, ele se lembrou do que ele havia feito, transgredido a lei de Deus, passado por cima do mandamento de Deus, não sabia esperar o tempo certo de Deus, ele começou a chorar muitíssimo, tanto é que ele parou a oração. Por quê? Porque ele reconheceu. Quando nós fazemos isso, nós reconhecemos quem nós somos diante de Deus, o que nós somos de Deus, os nossos erros, as nossas falhas, sem querer nos justificar, a misericórdia de Deus prevalece sobre o juízo. Então quem garante para mim a salvação? Quem garante para você a salvação? A misericórdia de Deus. Então vamos buscar a misericórdia de Deus. Vamos buscar por nós mesmos ter esse conserto com Deus, tirar a pedra da nossa vida. Cada um tem que olhar para si mesmo e se examinar, conforme fala que examinar é coisa do homem a si mesmo. Você tem que se examinar na sua vida, no seu dia a dia, como você tem agido, como você tem procedido, o que você tem falado, o que você tem feito, o que você tem escondido. Às vezes esconder de todo mundo, mas Deus está vendo. Eu sempre falo para os meninos, uma coisa assim, não é certo? Eu sei que eu estou fazendo as coisas erradas, você pode até esconder, você pode até me enganar. Mas de Deus você não esconde nada, não. Deus vê tudo, sabe tudo. Então Deus sabe, Ele conhece meu coração, Ele conhece seu coração, Ele sabe de coisas. Às vezes eu não admito nem para mim mesma o meu coração, mas Ele sabe. Ele me conhece, Ele conhece a minha estrutura, Ele me conhece desde a madre. Antes de eu ser formada, Ele já me escolhido. Antes de ser formada no ventre da minha mãe, Ele já me escolhido. Ele me desceu no ventre da minha mãe. Eu não estou aqui por acaso, você também não está aqui por acaso. Não é porque você vai deixar que às vezes circunstâncias da vida, às vezes uma coisa que você viveu a vida toda, que agora você tem que tirar de você, porque a gente veio do Evangelho, mas a gente está cheio de defeito, cheio de problema. E a gente às vezes não quer se limpar. A gente não deixa, a palavra vem nos limpar, Jesus vem nos limpar. A gente não quer se consertar, a gente não quer se corrigir. E quando a palavra vai nos consertar, vai nos confrontar, a gente fica com raiva, a gente fica nervosinho. O pastor está sabendo da minha vida. Vou sair da igreja, não vou na igreja mais não. O pastor falou tudo que eu estou vivendo lá, tudo que eu estou fazendo lá. Não, pastor, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está te alertando. É o Espírito Santo que está falando com você, te dando uma oportunidade de você reconhecer, de você se ver, se enxergar, você se arrepender, chorar de arrependimento, para que a misericórdia dele tenha prevalecer na tua vida. Amém? Essa palavra que eu deixo para nós, para vocês hoje, para mim, a palavra que tem falado ao meu coração. Eu tenho observado muito isso daí, e é tão fácil, irmãos, a gente se perder. É tão fácil na vida, diante da vida, das circunstâncias da vida, a gente se deixa enganar. Só que a gente tem que ter o Espírito Santo, e está sempre conosco. Está nosso lavreiro, nosso amigo, nosso ajudador, nosso consolador. Ele nos repreende, e quando Ele quer nos repreender, vamos ter a humildade para reconhecer. Vamos fazer como Jesus, Ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a palavra que fala que Jesus, Ele sendo Deus, Ele não usurpou ser o maioral, mas Ele se humilhava. Ele se humilhava diante de Deus. Ele se humilhava diante do Pai. Ele falava: eu e o Pai somos um. E tudo que ele faria fazer, todos os milagres, primeiro ele agradecia a Deus, ele agradecia ao Pai. Ele reconhecia o Pai. Então vamos reconhecer. Nós aqui a gente acha que depois a gente não é nada.
sem a misericórdia dele, sem o amor dele, a gente não é nada. Nós somos alguma coisa nele, nós somos alguma coisa por ele e para ele. Então vamos viver a nossa vida para ele, vamos entregar a nossa vida de verdade para ele, vamos buscar todos os dias um conserto nele e com ele. Vamos olhar para a nossa vida e ver o que está me afastando, o que está com a pedra que tira a minha vida, com a pedra que tira meu caminho. A gente veio cheio de defeito, cheio de imperfeição, antes de aceitar Cristo, mas agora a gente tem que permitir que ele venha nos limpar, que ele venha nos corrigir, que ele venha tirando aquilo que não presta. Só que a gente tem que se permitir isso, para que ele faça isso, ele quer isso. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, agradeço a Deus que essa palavra esteja de encontro para você refletir sobre a sua vida, para que Deus possa começar a operar na sua vida, tirando tudo que te afasta dele, tudo que impede o seu relacionamento com ele. Eu vou fazer uma oração para começar, depois eu vou passar para o pastor. Pai, agradeço por essa palavra, primeiro para mim, porque tem muitas coisas que eu preciso acertar e consertar com o Senhor e diante de Ti. Mas também que os irmãos possam ouvir, entender e aprender, meu Pai, para que o Teu Espírito Santo venha operar. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo nos convence do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Então que ele seja em nós, para mim, na minha vida, e para os irmãos que estão ouvindo, que os que vão ouvir também, Pai, em nome de Jesus Cristo, seja uma voz, nós vamos dar atenção, nós vamos ouvir, acatar, obedecer, e quando for necessário se humilhar também, Pai, chorar de arrependimento, sim, porque é isso que o Senhor quer, Pai. Um dia você falou para Abraão, falou da minha presença ser perfeito. Eu falo para o Senhor, espero que os irmãos também falem, Pai, eu quero andar na Tua presença, e eu quero ser perfeita, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu te agradeço, Pai, muito obrigada, amém. Isso, com seus olhos fechados, Pai, nós estamos aqui nesse quarto dia da campanha e nós cremos que o Teu poder está aqui operando em nossos corações, em nossas vidas, através da Tua mensagem que o Senhor nos trouxe, que primeiramente, Pai, nós devemos tirar a pedra de dentro de nós, a incredulidade, a dúvida, a incerteza e tudo aquilo que impede o nosso progresso, nossa felicidade, nossa bênção. E sobre a Tua palavra, Pai, nós oramos agora, nesse quarto dia, meu Pai, da campanha, assim, meu Pai, como Jericó, ela foi cercada e aquelas muralhas caíram, da nossa vida, meu Pai, também venha a cair, meu Pai, toda a obra do mal, toda doença, toda enfermidade, todas as obras malignas, elas venham ser derrubadas agora. De repente, Pai, o que está na vida dessa pessoa, meu Deus, é uma muralha que foi bem construída, é um alicerce maligno que está no pensamento, que está na mente, que está na consciência, que está na casa dela, na família, que está na área financeira, que está no corpo, que está, meu Pai, em qualquer setor da vida dela, mas que esta muralha, Pai, nesse momento, ela venha ser jogada por terra. Meu Pai, que venha cair por terra, meu Pai, todas as muralhas. Meu Deus, as muralhas do inferno, elas não podem prevalecer, meu Pai, contra a igreja do Senhor. A Tua palavra diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Oramos, Pai, pedindo que o Teu poder, Pai, venha se manifestar. Isto invoque o poder de Deus agora. Você diz: meu Deus, eu estou aqui como Josué, eu estou cercando a cidade de Jericó, e essas muralhas cairão por terra. Eu vou entrar, eu vou tomar posse da minha bênção, e eu vou alcançar o meu milagre, a minha vida vai mudar, minha família vai ser transformada, eu vou desfrutar da paz, da saúde, da prosperidade, e eu vou alcançar o meu sonho se tornará realidade. De repente você é uma pessoa que não tem conseguido, é uma pessoa que tem lutado, não tem vencido, tem batido a porta e as portas não têm sido abertas. Você é uma pessoa que, por mais que tenha se esforçado, não tem alcançado a bênção, mas que nesta noite você venha alcançar, que nesta noite o poder de Deus venha operar e que todas as estruturas malignas, elas venham ser abaladas.
abalada, ela venha cair por terra. Meu Pai, o Senhor havia falado com Josué: Josué, eu entrego na tua mão a Jericó, eu entrego na tua mão o rei de Jericó, eu entrego na tua mão também os seus valentes, os seus príncipes, eu entrego nas tuas mãos. Mas Josué, você vai ter que rodear a cidade 7 vezes. E eles, meu Pai, obedeceram a tua voz. Eles rodearam, meu Pai, aquela cidade. E nós precisamos também, Pai, obedecer a tua palavra. Primeiramente removendo a pedra do nosso coração, obedecendo a tua palavra, meu Deus, determinando a vitória, buscando, meu Deus, a tua presença. Então venha, poder de Deus, operar agora. Venha de encontro a cada necessidade. Venha, meu Pai, derrubar o mal que se levantou nesta vida. Venha derrubar, meu Pai, a depressão. Venha derrotar, meu Pai, a crise de ansiedade, o medo, a incerteza, a insegurança, o ódio, a mágoa, o ressentimento, o sentimento de vingança. Meu Pai, esta pessoa que não consegue se libertar interiormente, lembrando do passado, lembrando das coisas que para trás ficaram, ela não consegue renunciar, ela não consegue deixar o mau pensamento, ela não consegue rejeitar aquilo, meu Pai, que passou. Isso tem sido uma pedra, meu Pai, no sapato dela. Isso tem sido, meu Pai, uma pedra de tropeço. Mas Deus, nesta hora, nós estamos cercando, meu Pai, o mal. O mal não vai ficar de pé, o mal tem que cair por terra. Isto, ore a Deus agora. Diga: Deus, em nome de Jesus, eu venho aqui nesta noite para tomar posse da minha bênção, para tomar posse da minha vitória. E eu venho declarar em nome de Jesus Cristo que foi para a liberdade que Cristo, Ele me libertou. Jesus me libertou para ser livre. E eu estou aqui proclamando a minha independência. Eu estou dizendo em nome de Jesus, pela fé, eu não vou fracassar. Eu não vou ficar de cabeça baixa no pessimismo, no negativismo, não. Eu vou vencer esta batalha. Eu vou vencer. Eu vou passar por essa dificuldade, porque o Senhor é o meu Deus, é o Deus que supre a minha necessidade. De repente você é uma pessoa que está cheia de problema, mas Jesus é a solução do teu problema. Ele é o teu Senhor, o teu Salvador. Venha, meu Deus, operar. Opera, meu Pai, na casa, na família. Opera no filho, na filha. Aqueles que estão, meu Pai, usando droga, aqueles que estão na dependência química, aqueles que estão, meu Pai, na bebida, aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão, meu Pai, no mau caminho do crime. Oh, meu Pai, liberta a família agora. Liberta com o teu poder todos os nossos familiares. A tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E nós estamos aqui orando, Pai, para que a família seja liberta, para que os filhos sejam libertos, para que a maldição seja quebrada, para que a muralha seja derrubada, que o mal venha se afastar da vida desta pessoa. Esta pessoa que não consegue ser feliz, essa pessoa que tem complexo de rejeição, de inferioridade, essa pessoa que ouve voz segundo, essa pessoa que tem pressentimento de morte, essa pessoa que foi vítima de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, o mal que ganhou oferenda. Alguém foi lá no terreiro de macumba e alguém ofereceu contra ela um trabalho, ofereceu, meu Pai, uma galinha preta, ofereceu, meu Pai, ali algo para que esta vida fosse destruída, mas que esta macumba, que esse feitiço, ele venha a ser desmanchado agora, em nome de Jesus de Nazaré. Nós declaramos: mal não vai prosperar nesta pessoa, não vai prosperar contra a família. Esta obra do inferno é desmanchada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Oramos contra a inveja, oramos em nome de
de Jesus contra o olho grande. Nós oramos em nome de Jesus Cristo contra tudo aquilo que está impedindo a vitória dessa pessoa. Nós oramos contra o fracasso, oramos contra o pessimismo, oramos contra o negativismo, oramos contra o azar. Dizemos: azar, vai embora. Tudo que essa pessoa faz não dá certo, não prospera na mão dela. Em nome de Jesus, toda amarração vai embora, vai embora, vai embora todas as entidades do inferno que está agindo na vida dessas pessoas, está impedindo a bênção. Eu digo: vai embora, em nome de Jesus de Nazaré. Estamos aqui, meu Pai, nesse quarto dia da campanha, e nós estamos cercando, meu Pai, Jericó, estamos cercando o mal não pode escapar, o mal tem que ser destruído, o mal tem que ser desfeito, a força do inimigo ela é reduzida a nada, em nome de Jesus Cristo. A tua palavra, meu Pai, declara que Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele já despojou todos os principados, todas as potestades, todo o mal já perdeu domínio, todo o mal já perdeu autoridade. A autoridade está no nome de Jesus Cristo. A Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra, e ele deu poder àquele que crê, e nós cremos que a autoridade nos foi dada, e na autoridade do nome de Jesus Cristo nós expulsamos todo o mal, nós repreendemos todo o mal, dizemos: mal, vai embora, solte as nossas bênçãos, tudo que está bloqueando seja desbloqueado agora, bênção que está amarrada seja desamarrado agora, mal que está impedindo seja agora aniquilado, todo impedimento do mal, e que cada vida seja, meu Deus, abençoada, cada pessoa aqui presente, cada pessoa que recebe esta oração seja abençoada em nome de Jesus Cristo. Receba nesta hora a bênção do Senhor. A bênção é maior do que a maldição, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. A graça de Deus está sobre a sua vida. O mal não pode com você, porque você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas em Jesus Cristo que te fortalece. Ele quem te capacita para vencer. É Ele que te fortalece. E em nome de Jesus, Pai, unidos em uma só fé, com todas essas pessoas, nós com voz de autoridade, nós determinamos a nossa vitória, nós profetizamos a nossa bênção, e nós chamamos a existência da bênção de Deus para a nossa vida. Coloque a mão sobre o seu corpo, e em nome de Jesus toma posse, dizendo: meu corpo fique curado pelas feridas de Jesus Cristo. Declare: Jesus Cristo já levou sobre si as minhas doenças e as minhas enfermidades, e pelas suas feridas eu já fui sarado. Abençoe teu corpo, dizendo: meu corpo fique sarado, meu corpo fica livre de toda doença, de toda enfermidade. Declare: o meu corpo é templo do Espírito Santo. Declare: a minha vida está abençoada. Declare em nome de Jesus Cristo: prosperidade e dom de Deus venha sobre a minha vida. Declare em nome de Jesus agora: Deus abençoará todo o trabalho das minhas mãos, em tudo que eu tocar, em tudo que eu fizer, vai ser abençoado. Deus é quem abre as portas,
Deus é quem lhe dá a oportunidade, e a porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. A porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. E todas as portas do mal são fechadas, e todas as portas da bênção, elas são abertas agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Declare a minha casa, a minha família, os meus filhos, o marido, a esposa, o tio, a tia, o primo, a prima, toda pessoa da sua casa seja abençoada. Declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declara com autoridade. Você tem autoridade para abençoar. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoar. Então seja usado por Deus agora para abençoar sua família, para abençoar sua casa, para abençoar o seu lar, para abençoar tudo que é seu, porque a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Bênção de Deus venha, bênção de Deus venha agora sobre o teu povo que ora. O povo que ora é o povo que vence, é o povo que crê no Senhor, porque os sinais seguirão aqueles que crerem. Nós cremos, Pai, milagre. Nós cremos que Jesus Cristo, Ele não mudou, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e Ele será o mesmo para sempre. Isto declare a tua vitória, declare a tua bênção. Toma posse daquilo que é seu. Jesus já te abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então toma posse agora. Oh meu Pai, nós te agradecemos. Levante as suas mãos para os céus e agradeça a Deus. Oh meu Pai, cada vida está abençoada em nome de Jesus. Cada vida está curada, cada pessoa está abençoada no teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, nesse quarto dia da campanha, nós declaramos, Pai, que todas as muralhas já caíram por terra. Toda a estrutura do inferno já foram abaladas pelo teu poder. Nada, nem o mal se sustenta de pé diante da tua presença. É a tua presença, é o teu poder, é a tua unção. É o nome de Jesus que lança por terra todo o poder do mal. Levante as suas mãos e agradeça. Oh meu Pai, muito obrigado, Senhor. Cada vida está abençoada. Cada irmão, cada pessoa é visitada pelo teu poder. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Diga: Senhor Deus, eu te agradeço, porque a tua bênção, ela já está na minha vida. Eu tomo posse em nome de Jesus. Meu corpo está abençoado, minha família está abençoada, todos os setores da minha vida está abençoado, desde a minha vida emocional, espiritual, financeira, todo o setor da minha vida está abençoado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Diga graças a Deus.